Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Por favor, assentem-se. A minha assessoria, a minha querida neta Evelyn já me disse como é que eu tenho que me posicionar aqui, disse qual é a postura que eu devo ter, e disse para eu não ficar nervoso, e isso já é mais difícil. Eu quero fazer uma exposição hoje aos irmãos no Evangelho de Mateus, capítulo 11, dos versículos 7 ao 17. Todos acharam? Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Vê Mateus 11, do 7 ao 17. 7. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? 8. Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. 9. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que o profeta. 10. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. 11. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. 13. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. 14. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. 15. Aquele que tem ouvidos, ouça. 16. O que posso comparar a esta geração? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritando umas às outras. 17. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantaram um lamento, mas vocês não se entristeceram. Glórias a Deus por sua palavra. Neste texto, nós encontramos uma das declarações mais profundas de Jesus. Ele fala sobre João Batista e sobre a geração que o ouvia. Então vamos assim fazer um pequeno contexto para que nós entendamos o capítulo 11. O capítulo 11 começa com João Batista preso. A luz aqui no meu óculos está meio complicado, mas ele envia discípulos para perguntar a Jesus: és tu aquele que havia de vir? Verso 3. João, que havia anunciado o Messias com firmeza, agora está na prisão. João Batista está preso e enfrenta dúvidas e expectativas frustradas. Jesus responde apontando as obras messiânicas.
Após os discípulos de João saírem, Jesus começa a falar sobre João à multidão. E este é o ponto de partida do nosso texto. Aí é a pergunta de João Batista: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? O Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 29 ao 36, diz, 29, no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse, aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 30, eu estava falando a respeito dele quando disse, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. 31, eu não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. 32, então João deu o seguinte testemunho, eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. 33, eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. 34, eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. João capítulo 1, dos versículos 29 ao 36. Então temos a pergunta, o que vocês foram ver? Se vocês estão esperando um negócio mais assim, movimentado, fica calmo que eu sou calmo. Então, o que vocês foram ver? Versículos 7 a 9 do que nós lemos no primeiro texto. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Vamos entender o evento revelado no texto. Cana agitada pelo vento é um símbolo de instabilidade. Jesus está perguntando, vocês acharam que João era alguém estável? Ele pergunta, não, João não era instável, João era firme, inabalável e confrontador. João era um homem ricamente vestido, foi isso que foram ver? Ele, ricamente vestido, é um símbolo de conforto e status. João vivia no deserto, ele vestia-se com pelo de camelo. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Esse versículo descreve o estilo de vida de João Batista, e cada detalhe tem significado espiritual e significado histórico também. As vestes de pelo de camelo, João não usava roupas finas nem sacerdotais, mas ele se veste simples e rusticamente. Isso aponta para a vida de simplicidade e de renúncia de João. Identificação com os profetas também do Antigo Testamento. Ele se veste da maneira que ele crê e da maneira com que ele quer se apresentar. Há uma conexão clara com Elias, que também usava vestes de pelo de camelo e cinto de couro. É o que nos diz a 2 Reis, versículo do capítulo 1, versículo 8. A roupa de João era uma mensagem visual. Ele não veio para agradar homens, mas anunciar o arrependimento. Era duro, era uma pregação dura.
ele veio falar sobre arrependimento. O cinto de couro era uma peça funcional, usada por trabalhadores e profetas. Ele simboliza prontidão, serviço e vida ativa na missão. Ele, João Batista, ele recebeu uma ordem, né? Foi Deus quem deu essa ordem a ele. E ele cumpriu a missão com muito carinho e muito temor. João não era religioso do templo, mas um mensageiro do deserto. A sua alimentação, gafanhotos e mel silvestre. Essa dieta era comum no deserto e era permitida pela lei. Nunca ninguém falou isso para você, né? Que ele comia mel silvestre e gafanhotos porque era permitido pela lei. A lei de Levíticos, capítulo 11, versículo 22. Isso significa que ele tinha dependência da provisão de Deus, vida desprendida do conforto e total dedicação à missão. Ele vivia no deserto, longe do luxo, porque sua mensagem era dura. Ele falava de arrependimento. Mateus não descreve isso por curiosidade, mas para mostrar o contraste. Enquanto líderes religiosos viviam em luxo, João vivia em santidade e simplicidade. O mensageiro refletia a seriedade da mensagem. O mensageiro era sincero. Hoje a pergunta não é se usaremos pelo de camelo, mas nossa vida confirma a mensagem que pregamos. Essa é o confronto de João Batista. Há coerência entre a aparência espiritual e o seu coração? Como é que anda a sua pregação? Mateus 3, versículo 4, mostra que Deus usa homens separados. A autoridade espiritual não vem da aparência sofisticada. O verdadeiro avivamento nasce no deserto e não no conforto. Avivamento nasce no deserto, não no conforto. Ele não era um pregador que agradava o sistema. Ele anunciava arrependimento, e não é uma coisa boa. Ele era um profeta. Jesus afirma: sim, vos digo, e muito mais que profeta. João não era apenas profeta, ele era o precursor do Messias. Bom, para quem serviu o exército, precursor é aquele cidadão que vai na frente do pelotão e é o que morre primeiro, ele vai na frente de todos. Então ele é o precursor, é aquele que dá o caminho para aqueles que vêm vindo atrás. Então, João Batista era o precursor. João era o maior entre os nascidos de mulher. Versículos 10 e 11. Jesus cita Malaquias 3:1. O Senhor Todo-Poderoso diz: eu enviarei o meu mensageiro para pregar o meu caminho, e o enviarei para preparar o meu caminho. E o Senhor a quem vocês estão procurando vai chegar de repente a seu templo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Jesus está fazendo uma menção a uma profecia que foi feita em Malaquias. Eis que diante da tua face envio o meu mensageiro. João é o
cumprimento profético desse texto. Ele fecha o Antigo Testamento e ele abre o Novo. Jesus declara: entre os nascidos de mulher, não apareceu alguém maior do que João Batista. Vamos entender o que é esse maior aqui. Maior aqui não significa mais espiritualidade do que Abraão e Moisés. Significa que ele teve o maior privilégio histórico. João viu o Messias pessoalmente. Que é um privilégio maior do que esse? João viu o Messias. Mas Jesus acrescenta: o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por quê? Porque João anunciou o reino, mas nós vivemos após a cruz. Que coisa, né? João anunciou o reino e nós vivemos após a cruz, após a ressurreição. Nós é que temos a revelação completa. Nós recebemos a revelação completa. Como interpretar isso? Presta atenção. Como interpretar isso que eu acabei de dizer, que você recebeu, eu recebi a revelação completa? Quem rejeita Cristo hoje, rejeita uma revelação ainda maior do que a João teve. João recebeu uma parte da revelação. Nós recebemos a revelação completa. Se você rejeita Jesus hoje, você está rejeitando a revelação completa. Aí Jesus nos diz: o reino é tomado à força. Verso 12. O reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Essa expressão indica a intensidade espiritual. Não fala de violência física, mas de decisão radical. Tem algum radical aqui? Muitos dizem que são radical, mas não tomam a decisão. Não tomam. Entrar no reino exige arrependimento, ruptura, prioridade, e isso é ser radical no reino de Deus. O reino não é para indiferentes, é para quem decide. O texto diz que João é como Elias, versículos 13 a 15. Jesus diz: e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Jesus usa por referência a profecia de Malaquias 4:5. Mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. João não era o Elias reencarnado. Muita gente diz isso daí, que era, olha, está escrito na Bíblia, mas o espírita está errado. Ele veio no espírito e poder de Elias. No capítulo 1 de Lucas, versículo 17, ele diz assim: e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 17. Esse versículo faz parte do anúncio do anjo Gabriel. Quem conhece a história aí vai lembrar que Zacarias era o sacerdote, ele estava no templo. Aí o anjo Gabriel chegou e veio falar com Zacarias sobre o nascimento de João Batista. Só que Zacarias não creu e ficou mudo.
Lucas escreve para mostrar o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Aqui o anjo anuncia que João Batista viria como precursor do Messias. Esse texto ecoa diretamente a profecia do livro de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Ali está prometido que Elias viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Portanto, Lucas capítulo 1, versículo 17, mostra o cumprimento dessa profecia. Irá adiante dele. Refere-se a João Batista indo à frente do Senhor, o Messias. Ele não é o Messias, João Batista não é o Messias, mas o precursor. Ele está no espírito e no poder de Elias. Não significa que João fosse Elias reencarnado, como alguns dizem aí. O próprio João declara que não era Elias literalmente, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 21. João Batista é uma pessoa, João o evangelista é outra. Significa que ele viria com a mesma unção profética, com a mesma ousadia, com a mesma missão de confrontar o pecado. Assim como Elias confrontou Acabe e Jezabel, João confrontou Herodes e a corrupção espiritual de Israel. O que significa converter o coração dos pais aos filhos? Indica restauração espiritual e reconciliação familiar, como fruto do arrependimento. O pecado divide, o arrependimento reconcilia e faz com que muitas orações, presta atenção, o arrependimento faz com que muitas orações que já foram feitas e autorizadas no céu se materializem na terra. Você entendeu isso? A reconciliação e o arrependimento faz com tudo aquilo que você pede se materialize na terra. Os desobedientes à prudência do justo, o que é isso? João pregava arrependimento. Arrependimento é metanoia no grego, e metanoia é mudança de mente. Não adianta ensinar sobre mudança se o professor não dá exemplo. Não adianta, é o professor que vai à frente. Ele chamava o povo à obediência prática, à vida justa. Quem iria preparar ao Senhor um povo bem disposto? Quem iria preparar? A missão de João era preparar o coração do povo para receber Cristo. Essa era a função de João. Preparação espiritual precede de manifestação divina. Tudo aquilo que nós pedimos tem uma manifestação divina. Este texto ensina que Deus nos prepara antes de agir. Antes de Jesus iniciar seu ministério, Deus levanta João como precursor. Não faz no acaso, não faz plim, não. Ele mandou João. Antes de grandes moveres, Deus envia alguém para nos chamar ao arrependimento. Muitos falam de avivamento, mas ele começa no arrependimento. João não pregava prosperidade, pregava arrependimento.
É chato ouvir essas palavras, né? Nossa, imagina no tempo de João. Sem arrependimento não há preparação e não há avivamento. O verdadeiro mover do arrependimento produz restauração. Ele restaura as famílias, ele restaura os valores, ele restaura a obediência. Precisamos ser povo bem disposto. Era o que João Batista estava preparando para Jesus. A palavra povo bem disposto indica corações prontos, corações quebrantados, corações alinhados. Lucas 1,17 revela que João Batista, ele cumpre a profecia de Malaquias, não é Elias literal, mas profético, vem preparar o caminho para Cristo, chama ao arrependimento, produz restauração espiritual. Ele inaugura o tempo messiânico apontado para Jesus. Era o último chamado antes da chegada do Messias. Agora eu gostaria que vocês prestassem atenção mesmo daqui para frente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é o que Jesus disse. Aqui Jesus exige discernimento espiritual. Aquela era uma geração infantil, no versículos 16 e 17. Essa geração já é mais madura ou ainda é uma geração infantil? Jesus compara aquela geração a crianças na praça. João veio austero. Os líderes disseram: tem demônio. Jesus veio comendo e bebendo. Os líderes disseram: comilão. Até eu lembro de mim nessa situação, né? Porque o pessoal tem a maledicência de dizer que eu como muito. Não sei porquê, mas o problema não está no estilo, era o coração endurecido. Eles, os líderes, sempre tinham uma desculpa para não se arrepender. Alguém já colocou alguma desculpa aí para não se converter? Vamos fazer uso disso tudo em uma aplicação evangelística. Você é como a multidão curiosa? Ou você é como João, firme? Ou como aquela geração crítica, que está sempre justificando a sua incredulidade? Você é mais maduro? Hoje, muitos dizem para não se converter a Jesus: ainda não é o momento, preciso organizar a minha vida, tenho muitas dúvidas. Aquele cidadão que um dia eu chamei ele lá, falei: vamos lá, vamos para a ceia. Ele falou: não, ainda não chegou a minha hora. Que bom que você está aqui, meu irmão, aí você pode estar ouvindo isso. Mas o reino continua sendo proclamado, o chamado está à porta. Quero fazer para vocês uma breve ilustração. Vamos fazer uma... Conta-se que um homem ficou anos ouvindo o sino da igreja tocar. Aí ele dizia: um dia eu vou, mas sempre adiava. O sino tocava e ele dizia: um dia eu vou, mas sempre adiava. Até que um dia o sino tocou por ele. O sino tocou por ele. Aquela geração ouviu o próprio Filho de Deus, e o que eles fizeram?
eles mesmos assim o rejeitaram. Era o Filho de Deus falando isso para eles, e mesmo assim eles rejeitaram o que o Filho de Deus havia dito. Jesus encerra dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Hoje o reino está diante de você. João anunciou, Jesus confirmou, a cruz consumou, mas a decisão é pessoal. Esta decisão é sua. Só você é que pode tomar esta decisão. Não seja uma cana agitada. Não seja parte da geração que sempre critica. Entre no reino com decisão. Cristo está chamando você ao arrependimento. Você está ouvindo? Glórias a Deus por isso. Que aleluia mais xoxo. Mas tudo bem. Ele, Jesus, o está chamando. Você ouve isso? Você diz que é espiritual, né? Se hoje você ouve a voz do Espírito Santo, não endureça o coração. Nós já ouvimos louvores lindos, oramos por enfermos, nos disseram que Deus está aqui. Disseram também que Jesus está aqui. E ainda afirmaram que o Espírito Santo está aqui. E você diz: amém, eu creio, mas você não se decide. Você é o único que pode tomar essa decisão. Qual é a sua decisão? Qual é a decisão sua? Alguém tomou uma decisão aí? Bom, então vamos orar, né? Vocês poderiam se colocar em pé para que nós encerrássemos com uma oração? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nesta hora nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que a Tua palavra foi anunciada e que Teu Espírito está falando aos nossos corações. Pai, Tu enviaste João Batista como voz que clama no deserto, preparando o caminho. Ele não era uma cana agitada pelo vento, mas um homem firme, comprometido com a verdade. Senhor, nós confessamos que muitas vezes somos instáveis, influenciados pelas circunstâncias, pelo medo e pela opinião de outros. Perdoa-nos, Senhor. Jesus, Tu disseste que quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Hoje nós queremos ouvir. Não queremos ser como aquela geração que sempre tinha desculpas, que nunca estava satisfeita, que rejeitou tanto a mensagem severa de João, quanto o amor demonstrado por Ti. Quebra agora toda resistência, remove toda desculpa, arranca toda a incredulidade. Senhor, o Teu reino continua sendo anunciado, e nós entendemos que entrar nele exige decisão, arrependimento e entrega. Não queremos apenas admirar a mensagem, queremos viver nela. Se há alguém aqui que ainda não entregou a vida a Cristo, que hoje seja o dia da salvação, que não endureça o coração, que não adie, que não espere outra oportunidade. Jesus, nós reconhecemos que Tu és o Messias prometido, o Salvador enviado por Deus. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e declaramos que precisamos da Tua graça. Escreve os nossos nomes no livro da vida
de teu reino. Firma nossos passos, faz de nós pessoas firmes, não canas agitados, mas discípulos comprometidos, e para que possamos sair daqui transformados, dedicados e rendidos aos teus pés, nós oramos no nome de Jesus, para a tua honra, glória e louvor, Senhor. E é nesse nome que está acima de todo nome. Amém.